Vou começar, gente. Então, basicamente, essa é a nossa segunda aula, tá? De mama do ano. A Paloma fez a primeira sessão e introduziu bem o BIRADS nos achados de mamografia. Hoje eu vou falar sobre os achados ultrassonográficos, tá? Como eu havia comentado com vocês. Se tiverem algo a acrescentar, fiquem à vontade, tá bom? Então, basicamente, a ultrassonografia mamária é uma modalidade importante na imagem e muitas vezes funciona como complemento da mamografia. Geralmente ela é uma modalidade inicial da mama para pessoas com menos de 30 anos de idade em alguns países, no Brasil inclusive, certo? A triagem de mulheres de alto risco ou com mamas mamograficamente densas também é uma possibilidade para a gente lançar a mão do uso da ultrassonografia. Em alguns casos também, pacientes com mamas mais densas podem fazer a ressonância magnética, tá certo? Mas eu vou ficar aqui só na ultrassonografia propriamente dita. Então, basicamente, quando a gente fala de rastreamento para o câncer de mama, né, a gente tem alguns pacientes específicos que têm critérios de alto risco, são pacientes que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, principalmente as equipes assistenciais que vão referir os pacientes para os radiologistas, tá certo? E basicamente são mulheres e homens com mutação ou têm parentes de primeiro grau, seja materno ou paterno, mutação comprovada do BRCA1 e 2 ou síndromes genéticas, como o Li-Fraumeni e Cauda. No Brasil, a terceira mutação genética mais prevalente é o TP53, certo? Em muitos países ela não é comum, mas aqui no Brasil foi identificada como uma mutação relacionada ao alto risco para câncer de mama. E a recomendação para essas mulheres que têm alto risco é fazer o rastreamento anual, porém a mamografia deve ser realizada a partir dos 30 anos e a ressonância após os 20 anos de idade. Além disso, a gente também considera de alto risco mulheres com história de familiar de primeiro grau, né, como eu havia falado, e CA de mama em idade menor do que 50, ou familiar de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama bilateral, ou familiar de primeiro grau com CA de ovário em qualquer faixa etária. Familiar homem também com diagnóstico de câncer de mama independente da idade, e mulheres com história pessoal de câncer de mama, invasor, hiperplasia ductal ou lobarativo, certo? Além da atipia epitelial plana ou carcinoma ductal in situ. Mulheres com história de radiação torácica também, seja por radioterapia prévia, também antes dos 30 anos tem indicação, se encaixam em critérios de alto risco para câncer de mama. Então, basicamente, quando a gente fala da mama em si, a gente considera a unidade funcional da mama, que corresponde ao parênquima glandular mamário e é constituído por entre 15 e 20 lobos. Cada lobo é formado por vários lóbulos e ductos que se unem para constituir os ductos principais. A maior parte das patologias malignas da mama se originam nas unidades ducto-lobulares terminais, certo? Aqui, basicamente, uma representação anatômica aqui. Em relação à ultrassonografia propriamente dita, a gente utiliza um transdutor linear entre 7 a 13 MHz, certo? O transdutor convexo, que tem uma frequência de onda menor e atinge superfícies mais extensas, ele pode ser utilizado na mama, mas em situações muito peculiares. Por exemplo, quando a paciente tem uma lesão na mama que tem um volume muito extenso e é vista no transdutor linear, pode-se fazer uso do convexo para poder ajudar a estudar melhor essa região acometida, tá? E também em relação a possíveis abscessos de grande volume. O transdutor convexo pode ajudar, mas de forma geral é utilizado linear nessa frequência, tá certo? Geralmente em torno de 10 MHz. A profundidade correta vai estudar a pele até a face peitoral e a varredura ela é radial e antirradial, certo? Então a gente vai estudar aqui a mama dessa forma, radial e antirradialmente. A gente também estuda a mama e também faz a descrição dos achados de acordo com o mostrador de relógio, certo? Então a gente imagina que o relógio, que a mama é um relógio, e a gente vai identificar possíveis lesões ou achados que são passíveis de descrição ao longo da mama, certo?
seja no quadrante superior lateral, quadrante superior medial, quadrante inferior medial, quadrante inferior lateral. E a gente vai descrever esses achados em relação à posição do transdutor, certo? Se o transdutor vai estar posicionado de forma transversal ou longitudinal, em relação ao horário, certo? Em que essa lesão se encontra, em qual quadrante e em qual mão. E também é importante a gente fazer a correlação da lesão encontrada com a distância da papila, certo? Geralmente, alguns ultrassonografistas e radiologistas utilizam o tamanho do transdutor como uma régua, digamos assim, né? Tendo em vista que no aparelho a gente não consegue medir a distância da lesão para a papila. A gente só consegue medir a distância da lesão para a pele, que também é outro aspecto, certo? Que a gente tem que considerar quando a gente avalia e identifica alguma lesão mamária. Falando um pouco aqui em relação à anatomia, na maioria dos exames ultrassonográficos, as mamas elas vão identificar e devem identificar 6 planos de estrutura, certo? Então, a gente tem basicamente a pele, logo em seguida o subcutâneo, ou a gordura pré-glandular, a gente tem a zona glandular, certo? Que é o tecido mamário propriamente dito, a gordura retroglandular, que fica justaposta aqui posteriormente à região mamária propriamente dita, que é a região glandular, musculatura peitoral maior e a parede torácica. Em relação à zona glandular, a maior parte dos ductos e das unidades funcionais da mama, incluindo os ductos lobulares e terminais, encontram-se na zona glandular, que também é chamada de zona mamária, e é envelopada pelas fáscias pré e pós-glandulares, certo? Então a gente consegue delimitar bem aqui a zona glandular do tecido mamário propriamente dito. E a maior parte dos nódulos mamários são identificados nessa zona, mas eles não se restringem só a essa zona, certo? Em relação à utilização do ultrassom, existem alguns aspectos, né, no ajuste da imagem que a gente pode fazer para melhorar a nossa imagem e a observação do tecido a ser estudado, certo? Um desses aspectos, em relação ao estudo da mama propriamente dito, é o ajuste da profundidade do tecido, que é o FOV, certo? Que é o Field of View, que basicamente vai se atentar à região de interesse a ser estudada. E é importante que o tecido mamário, ele ocupe, ele não ocupe menos do que 50% da imagem, certo? A gente também tem que se atentar às zonas focais, elas têm que estar bem posicionadas, principalmente se a gente tiver alguma lesão específica que queira ser avaliada de forma mais acurada. A gente tenta ajustar o foco para que o foco fique próximo a essa lesão, certo? Além disso, o FOV, o Field of View, né, a região de interesse a ser estudada, não deve incluir a pleura ou o pulmão, então a gente fica realmente limitado aqui até essa região anatômica, certo? Que é a parede torácica, mas a gente vê mais comumente o músculo peitoral maior como uma delimitação posterior. Em relação ao BIRADS propriamente dito, né, que é o tema o Colégio Americano de Radiologia, ele utiliza o BIRADS como padronização de laudos e de exames de imagem de mama, que é aceito e utilizado no mundo todo. E como a Paloma descreveu bem na aula anterior, ele é importante para que haja uma convenção de entendimento e acompanhamento de possíveis lesões ou achados descritos na mama durante os exames de imagem, tá certo? A ultrassonografia, além de ser um importante método diagnóstico das doenças mamárias, ela também pode auxiliar em procedimentos intervencionistas da mama. E como eu falei, basicamente o BIRADS ele vai padronizar os laudos, certo? Além disso, o BIRADS também integra outros achados em outras formas de avaliação da mama, que pode ser na mamografia e na ressonância magnética, além do ultrassom. Em relação à identificação e medição, certo, de possíveis lesões, é importante que a gente realize uma aquisição perpendicular à lesão. Isso, quando a gente fala em relação ao transdutor e à visualização da imagem, certo? E as medidas, elas devem ser colocadas em centímetros ou milímetros.
Basicamente aqui, a gente vai, depois eu vou explicar melhor como que a gente faz a medição da lesão, tá certo? Mas a gente sempre mede o maior eixo, a lesão achada. Outro aspecto importante também no ajuste da máquina de ultrassom é o ganho da escala de cinza, e a escala de cinza ela deve ser bem deve ser bem estabelecida de forma que a ecogenicidade do parênquima mamário varie usando a maior parte da escala de cinza. Então, quando a gente tem um ganho muito alto, a gente tem mais variáveis de tons brancos e a gente consegue observar algumas lesões anecóicas de forma mais sólida, e com ganho baixo, a gente faz com que lesões hipoecóicas pareçam anecóicas. Então, é importante a gente ter também a destreza no ajuste da máquina para poder avaliar cada lesão a ser documentada. Em relação à documentação propriamente dita, quando há múltiplos cistos, pode-se documentar somente o maior de cada mama, no maior eixo de cada quadrante a ser estudado, certo? Quando a gente tem a presença de um cisto único, a documentação comedida no maior eixo, né, como eu havia comentado anteriormente, se for relatado no laudo, e caso seja uma avaliação de provável lesão benigna, não deve ser documentado, se for optado pela avaliação negativa. Linfonodos intramamários pode ser um achado adicional que o médico radiologista pode ou não relatar, tá certo? Geralmente os linfonodos intramamários eles são bem comuns na região periaxilar, principalmente no quadrante superior lateral. Quando a gente tem múltiplos nódulos sólidos bilaterais também com aparências semelhantes, sejam ovais, circunscritos, né, que entrariam como BIRADS 2, a gente relata o maior deles em cada quadrante de mão, certo? Aí, como eu havia comentado anteriormente, a forma correta de fazer a mensuração do nódulo seguindo o maior eixo do nódulo propriamente dito, certo? E não em relação à superfície aqui da pele e do tecido mamário, tá bom? Em relação ao transdutor, a gente avalia o maior eixo, os maiores eixos do nódulo e faz a medição longitudinal e transversal. Aí, novamente, né, como a gente vai fazer os nossos laudos ultrassonográficos em relação à descrição das lesões. A gente vai descrever a forma. Se a forma é oval, geralmente ela tende a ser uma lesão que pode caracterizar uma benignidade. Caso ela seja redonda ou irregular, ela tende a ter uma possibilidade de ser um nódulo não benigno maior, tá certo? Mas, de forma geral, a gente avalia a forma, a orientação do nódulo, se é um nódulo que está paralelo à pele, ou se está transversal à pele. E da mesma forma, geralmente os nódulos que são paralelos, eles têm uma tendência a serem mais comumente benignos, em contrapartida, os transversais são o oposto. As margens do nódulo também descritas também são importantes, então se a gente consegue delimitar bem o nódulo, a gente caracteriza a margem pode caracterizar como circunscrita, e caso a gente não consiga definir bem as margens do nódulo, como não circunscrita. A ecogenicidade do nódulo também é um fator importante, né? E como eu havia falado anteriormente, é importante também que a gente conheça o aparelho para poder ajustar o ganho e o FOV, para que a gente tenha uma ecogenicidade adequada do nosso exame. Existem também fenômenos posteriores que são observados, que pode ser a atenuação acústica posterior ou a sombra acústica posterior. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma sombra acústica posterior em imagem no achado ultrassonográfico, isso pode falar a favor de malignidade, tá certo? Em relação aos linfonodos também, que é algo que a gente visualiza principalmente no exame das axilas, e fazendo aqui uma observação também, o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele determina que o exame das axilas, ele é um exame independente, tá? Do exame de avaliação das mamas. Mas aí, como eu falei também, muitas vezes a gente pode encontrar linfonodos, principalmente nos quadrantes laterais da mama, tá certo? Principalmente os quadrantes superiores laterais, que são bem adjacentes às axilas. Basicamente, as características suspeitas de linfonodo é quando a gente não consegue ver o hilo, certo? O linfonodo ele tem esse aspecto rendiforme, né, que lembra um rim, em que existe um córtex e o hilo, certo? E a documentação da medida ela é a mensuração do menor eixo do linfonodo. Então,
nesse caso aqui, a gente vê um linfonodo de 0,4 centímetros, tá certo? Perdão, que ele tá medindo córtex e a medula, tá certo? Mas no caso aqui, a gente documentaria esse tamanho do linfonodo. Algumas características também dos linfonodos que a gente pode ver também, né? Aqui são imagens mais ilustrativas, não de ultrassonografia, mas a gente vê esse formato que lembra um pouco aquele formato de pipoca que a gente vê na mamografia, mas o ultrassom ele não é o exame ideal para avaliar calcificações no tecido mamário, tá certo? Então, essa classificação em pipoca a gente não utiliza no ultrassom. Aqui a gente vê outro tipo de linfonodo, que ele não é aquele linfonodo rendiforme, que tem o formato de rim, mas tem algumas lobulações aqui. Em relação ao léxico de imagem da mama, né, aprofundando um pouco mais, a gente pode ter uma ecotextura de fundo homogênea, então, basicamente, seria uma mama mais lipossubstituída, que a gente encontra geralmente em pacientes mais velhas, tá certo? Uma ecotextura, uma ecotextura de fundo heterogênea, que seria mais em relação a uma predominância, eu troquei aqui as palavras, tá? Perdão. Aqui é uma mama heterogênea, que é uma mama mais homogênea, certo? Que é uma mama que tem predominância de tecido fibroglandular, que é o tecido mamário propriamente dito. E a gente tem também outras formas de apresentação, certo? Em que a gente vê aqui superfície mais rente à pele, tecido mamário, e a gente também não consegue definir muito bem, mas parece que tem uma lipossubstituição aqui, certo? Em relação aos nódulos, né, como eu havia comentado anteriormente, eles devem ser visualizados em dois eixos diferentes e caracterizados quanto à sua forma, margem, orientação, limites da lesão, padrão de acogenicidade, efeito acústico posterior e tecido circunjacente. A gente pode ter nódulos ovais, de forma oval, de forma redonda e de forma irregular. Em relação à orientação, a gente pode ter nódulos que são paralelos à pele ou horizontais, de apresentação vertical em relação à pele, tá certo? Aqui seria o transdutor e aqui o nódulo. As margens também, né, elas podem ser circunscritas, então bem delimitadas, margens, perdão, não muito bem delimitadas, microlobuladas, as espiculadas, e as indistintas e anguladas, tá certo? E a gente tem margens que a gente não consegue definir muito bem. Em relação aos padrões, aos limites, né? A gente tem limites que são precisos, a gente consegue definir bem aqui os limites, parcialmente precisos, esse nódulo especulado como exemplo, e imprecisos. Em relação ao padrão ecogênico, a gente pode ter padrões anecoicos, hiperecóicos, isoecóicos, que tem uma ecogenicidade semelhante à do parênquima, certo? Os complexos sólidos císticos, como a gente pode ver aqui, a gente tem uma imagem que ela é heterogênea, então a gente tem um componente cístico e um componente sólido, tá bom? Heterogêneo. Essa imagem aqui está um pouquinho mais difícil de ver, mas ainda dá para ver um pouquinho também. Em relação ao efeito acústico posterior, ele pode estar ausente, então a gente não vê aqui reforço, certo? Que é quando a gente tem um aumento da ecogenicidade posterior ao nódulo. Quando a gente tem uma sombra acústica posterior, isso, como eu havia comentado anteriormente, isso pode falar a favor de malignidade, tá certo? E a gente também pode ter um padrão combinado, em que uma parte da lesão apresenta esse efeito acústico posterior, esse reforço acústico posterior e uma sombra acústica aqui parcial, certo? Em relação aqui a algumas classificações, a gente pode ter calcificações, perdão. Em relação a calcificações, a gente pode ter calcificações intraductais, que são pontos ecogênicos dentro de áreas redondas, escuras, muito pequenas, e aqui como fica um pouco limitada a avaliação de calcificação no ultrassom, o Doppler pode ser utilizado como forma de tentar avaliar melhor, certo? Mas, de forma geral, a mamografia é melhor para fazer a avaliação de calcificações. De toda forma, a gente pode ver também no ultrassom algumas calcificações, aqui são exemplos de calcificações intraductais,
em que o extenso componente intraductal deste carcinoma ductal manifesta-se pelas diversas classificações. São essas regiões acometidas, certo? A gente pode ter também alguns achados adicionais em relação à análise ultrassonográfica da mama, como a distorção arquitetural da mama. A gente pode ter imagens nodulares, que são paralelas à parede, certo? Que é a parede, essa imagem nodular. Protusão angular, algum tipo de halo ecogênico que se estende no tecido fibroglandular, ou seja, o tecido mamário propriamente dito, até os planos de gordura, certo? Então, a gente tem o tecido fibroglandular e os tecidos de gordura aqui mais posteriormente. A gente pode ter também algumas alterações ductais, né? Essa paciente que teve um piercing de mamilo removido há um mês e apresentava clinicamente uma descarga purulenta na papila esquerda. E a gente vê uma dilatação irregular de um único ducto. Algumas alterações cutâneas também, que são relativas ao espessamento da pele maior do que 2 milímetros. A gente encontra principalmente, né, pontos ecogênicos de marcação não circunscrita, geralmente de orientação paralela, com sombra acústica posterior. Nessa seta maior aqui a gente vê algumas classificações e eventualmente foi feito um estudo histopatológico aqui dessa lesão que demonstrou que trata-se de um carcinoma intraductal invasivo, com invasão já linfovascular. Algumas alterações cutâneas também, elas podem apresentar essa alteração na superfície da pele, que a gente vê mais próxima aqui ao transdutor. A gente vê principalmente uma retração da pele propriamente dita e o espessamento dela, no local de algum tipo de incisão de biópsia, de cirurgia prévia, ou algum paciente que já realizou tratamento com radioterapia, ou, por exemplo, infiltração de corticoide, alguma lesão hipertrófica na pele, ou algo nesse sentido, certo? Alguns outros achados associados também é o edema, que vai dar esse aumento da ecogenicidade e um aspecto reticulado da mama, e a ecogenicidade aumentada e a rede reticulada de linhas irregulares hipoecóicas, que a gente pode ver aqui nessa imagem aqui A e aqui em B, certo? Esses achados aqui a gente pode caracterizar como achados possivelmente relacionados ao câncer de mama. Em relação à vascularização da mama, né, quando a gente joga o Doppler, a gente pode ver, no caso, a gente pode não ver nenhum tipo de vascularização, a região a ser analisada, no caso essa lesão aqui, não tem nenhum tipo de vascularização. A gente pode observar uma vascularização central ao estudo do Doppler e uma vascularização também periférica. Então, a região aqui periférica está sendo corada, aqui centralmente e aqui não há. Em relação às imagens e achados de ultrassom, a gente pode ter cisto simples, certo? Esse aqui é um exemplo. Ele é bem circunscrito, ovalado ou redondo, mas é como eu falei, o ovalado ele tende a ser mais característico de um padrão benigno, anecóico e com reforço acústico posterior, que a gente pode ver aqui. Quando a gente tem microcistos agrupados, a gente observa que eles vão geralmente de 2 a 3 milímetros e não tem componentes sólidos, certo? Observados entre eles. Aqui é uma imagem que também está um pouco difícil de ver, mas a gente consegue ver esse agrupamento de microcistos. Os cistos complicados, né? Eles são geralmente circunscritos, ovalados ou redondos, anecoicos, e tem esse reforço acústico posterior. Aqui nessa imagem de ultrassonografia, a gente consegue ver, inclusive, que pode ser que tenha algo semelhante a debris, que pode representar algum conteúdo hemático, certo? Dentro aqui desse cisto, que seria uma possibilidade de cisto complicado. E quando a gente vê nódulos na pele, que estão bem rentes aqui ao transdutor, a gente pode pensar em cistos sebáceos, queloides nevos ou até aqui mesmo. A gente tem também alguns achados comuns, né, de corpos estranhos, inclusive os implantes de mama, que tem esse aspecto de tempestade de neve, certo? Que ele causa esse reforço acústico posterior aqui. Essa aqui é uma ultrassonografia de um paciente que tem implante de mama,
E a gente também pode encontrar aqui os linfonodos intramamários. Como eu comentei anteriormente, eles têm esse aspecto reniforme, tá? Parece um pequeno rim. Alguns outros casos especiais, a gente pode ter linfonodos intramamários. Frequentemente, eles são também reniformes, formato de rim, tem de 3, e o tamanho normal, perdão, é de 3 milímetros a 1 centímetro, certo? Se medir 1 centímetro, a gente já considera como um linfonodo megalítico. Em relação aos linfonodos axilares, novamente esse formato uniforme, o córtex dele é hipoecogênico com o centro hiperecogênico. Vê aqui um córtex hipoecogênico e o centro hiperecogênico. Como eu havia comentado anteriormente, o exame da axila, pelo CBR, ele não faz parte do exame das mamas, mas isso também não impede que a gente faça um estudo das mamas, perdão, das axilas, ou pelo menos da região ali perimamária, tá certo? Que a gente pode, inclusive, encontrar algumas metástases em linfonodos axilares, em pacientes que têm carcinoma ductal invasivo, que é o caso aqui dessa imagem, tá certo? A gente vê aqui um córtex espessado, a periferia do linfonodo e um resto de gordura hilar. A gente pode também ter alguns outros achados, obviamente, que a gente sempre tem que correlacionar com a clínica e as queixas da paciente, certo? Essa paciente aqui específica teve uma quadrantectomia e observa-se uma coleção líquido-elíptica, tá certo? No local da manipulação cirúrgica. A gente também tem a possibilidade de achados como a necrose gordurosa, que é um cisto oleoso, e distorção arquitetural, com 3 nódulos lipídicos e vistos no interior do cisto. Aqui a gente vê 3 nódulos, certo? E a necrose gordurosa precoce, que inclusive pelo que eu tinha visto, são mais facilmente identificadas na mamografia, certo? Em relação ao BIRADS propriamente dito, aqui eu vou falar brevemente sobre eles e aqui depois eu vou falar um pouco em relação às recomendações de cada um, tá certo? A gente pode ter o BIRAD zero, que é muito difícil de ser identificado na ultrassonografia, geralmente é difícil a gente ter um BIRAD zero na mamografia, e basicamente existe uma incompleta avaliação. No caso, a avaliação foi incompleta e é recomendado um estudo adicional, certo? Basicamente, alguns exemplos, né? Mamas com cicatrizes cirúrgicas, que a gente tem que diferenciar de cicatriz com lesões neoplásicas. O BIRADS-1, que é uma avaliação negativa, ou seja, a gente vê o tecido fibroglandular sem nenhum tipo de nódulo, nenhum outro achado. Quando a gente tem um BIRADS-2, geralmente a gente vê no tecido fibroglandular, ou então na região que seria implantado a prótese de silicone, a gente já classifica como BIRADS-2. Algumas alterações pós-cirúrgicas também, linfonodos intramamários também entram como BIRADS-2. O BIRADS-3, eles são achados provavelmente benignos e o acompanhamento deles é recomendado, tá? Eu vou falar aqui também depois um pouco sobre o acompanhamento do BIRADS-3. E alguns exemplos são massas sólidas de margens circunscritas, ovaladas e paralelas à pele, e se referem geralmente a cistos complicados e microcistos agrupados. O BIRADS-4 é uma lesão suspeita e indica a biópsia, certo? Alguns médicos, eles classificam como 4A, 4B ou 4C, que pode determinar uma baixa suspeição de malignidade, média ou alta, certo? O BIRAD-5, ele é um achado altamente sugestivo de neoplasia mamária, e geralmente são massas sólidas com características de malignidade. O BIRAD-6 é quando a gente já tem um nódulo de mama que foi biopsiado, ou uma peça cirúrgica que já foi estudada histopatologicamente, e há, de fato, uma comprovação histopatológica e patológica de que é um CA de mama. Em relação aqui às recomendações, o BIRAD zero, né, ele recomenda a complementação do estudo. O risco de câncer a gente não tem como dizer ou inferir, porque o exame de fato está incompleto, precisa de algum outro exame complementar, seja mamografia ou ressonância magnética. O BIRADS-1, a gente mantém o exame de rotina anual das pacientes. BIRADS-2 são achados benignos, como eu havia comentado anteriormente. No BIRADS-3, a gente realiza o controle
controle precoce. A gente realiza o controle depois de 6 meses, 12 meses, 24 e 36, certo? O risco de câncer é menor do que 2, e quando há involução ou alguma alteração para menos, né, em relação aos achados no BIRADS 3, a gente reclassifica como BIRADS 2 na reavaliação. Quando a gente tem um achado suspeito, que seria o BIRADS 4, a gente prossegue com a investigação, que pode ser a realização da biópsia ou core biopsy ou PAF, certo? Ou realmente a retirada de um quadrante da mama, tá certo? E o risco de câncer aqui, a gente vê que ele é muito variável, por isso que acaba que alguns médicos utilizam essa classificação aqui, 4A, 4B, 4C, tá? Porque o risco aqui varia entre 3 a 94%. E quando a gente tem achados altamente suspeitos, ao contrário aqui do BIRADS 4, a gente tem aqui mais de 95%, 95% ou mais de chance de ser uma lesão, de fato, neoplásica, certo? E aqui, novamente, como eu havia falado, já é uma lesão comprovadamente cancerígena, neoplásica. Aqui em relação ao BIRAD zero, a gente vê aqui um BIRAD zero que foi deflagrado em estudo de ultrassonografia e posteriormente foi recomendado a realização da mamografia que definiu que trata-se, na verdade, de uma lesão tipicamente benigna, um cisto oleoso, certo? E foi classificado eventualmente como um BIRADS 2, que na mama ficou classificado como BIRADS zero no ultrassom e na mamografia como um BIRADS 2. O BIRADS 1 é uma avaliação negativa, ou seja, o exame normal, a gente vê aqui o tecido fibroglandular, tá certo? Musculatura aqui peitoral. Probabilidade de câncer de 0%. BIRADS 2, quando a gente tem algum achado benigno, como eu havia comentado, conduta é rastreamento de rotina, e a probabilidade de câncer também é 0%, tá certo? A gente pode ter alguns cistos simples, como exemplos, linfonodos intramumares, colações pós-cirúrgicas, implantes. A gente pode também ter algumas imagens, às vezes, que podem ser confundidoras, mas essas imagens císticas com fino-septo são classificadas como BIRADS 2, tá certo? Obviamente que a gente vai observar todas as outras estruturas e características do nódulo e dos achados, tá certo? O BIRADS 3, como eu havia comentado, são achados provavelmente benignos e a conduta é o segmento de curto prazo, eventualmente de 6 meses, depois periódico, depois de 1 ano, 24 meses e 36. A chance de câncer é de até 2%. Exemplos são nódulos sólidos, ovais circunscritos e com maior eixo paralelo à pele. Cisto complicado isolado, microcistos agrupados também podem ser caracterizados como BIRADS 3. Quando a gente tem, depois de 6 meses, a reavaliação e há uma redução no tamanho, a gente reclassifica como BIRADS 2. Quando há desaparecimento da lesão anteriormente visualizada, a gente reclassifica como BIRADS 1. E quando há um aumento maior do que 20% no diâmetro ou na característica suspeita, a gente reclassifica como BIRADS 4, certo? E quando múltiplos nódulos sólidos são circunscritos e paralelos à pele de características semelhantes, de pelo menos 3, e no total de um em cada mão, a gente reclassifica como BIRADS 2. Em relação ao BIRADS 3, nesse caso aqui especificamente, a paciente ela tinha uma lesão, uma queixa de dor, e foi observada essa lesão cística na mão esquerda, mostrando uma parede espessada, certo? Sem componente sólido no interior, provavelmente benigno. Foi realizada uma aspiração com agulha fina, guiada por ultrassom, principalmente por tratamento de crise álgica, tá? Então, a biópsia também ela pode ser realizada quando a paciente tem algum sintoma ou queixa clínica. E fica a critério, obviamente, do médico assistencial, tá certo? Prosseguir com essa indicação. O BIRADS 4 a gente configura como achados suspeitos, como eu havia comentado anteriormente, né? A gente tem essa grande variação aqui dentro da probabilidade de câncer e alguns achados, né? Como, por exemplo, complexos sólidos císticos, a gente classifica já como BIRADS 4, tá certo? A gente tem também uma ectasia ductal aqui como exemplo, com conteúdo hipoecogênico, foi até colocado aqui em duplo, para ver se tinha algum tipo de vascularização, a gente vê que tem uma vascularização, tá certo? Na imagem. O BIRAD 5 são achados altamente suspeitos e a conduta, de fato, é o diagnóstico tecidual, um estudo do tecido por histopatologia.
e a probabilidade de câncer é maior do que 95%, que é um nódulo especulado, certo? Que é classificado como BRAD5. O BRAD6, como eu havia comentado, é já um diagnóstico fechado histopatológico. A conduta é a excisão cirúrgica, que pode ser determinada pelo médico também, se vai ser realizada depois de uma quimioterapia neoadjuvante ou depois de algum tipo de tratamento hormonal direcionado para o câncer da paciente. Depois do estudo histopatológico, imunohistoquímico. E aqui, nesse caso, a gente tem a imagem de um carcinoma ductal infiltrativo. Infiltração. A gente pode ter também alguns fatores, né, alguns valores preditivos de malignidade que a gente utiliza e caracteriza nos achados ultrassonográficos. Então, quando a gente vê uma forma oval, por exemplo, a gente tem um valor preditivo negativo para malignidade de cerca de 84%. E quando a gente tem também, por exemplo, uma margem circunscrita, o valor preditivo negativo para malignidade é cerca de 90%. Orientação paralela à pele também é outro fator que a gente tem que considerar, certo? Valor preditivo negativo para malignidade, cerca de 78%. Em relação às formas, né, que falam contra possíveis malignidades, é a forma oval, a principal delas. A orientação, geralmente são imagens que são paralelas à pele, circunscritas, com ecogenicidade ou anecoico hiperecogênico, certo? E o fenômeno posterior, geralmente, é um reforço acústico posterior, certo? Não está aqui descrito, mas é o reforço acústico posterior. Descrito como alguns descritores, né, de achados ultrassonográficos com valor preditivo positivo para possível malignidade. Seriam formas irregulares dos nódulos e dos achados, as margens especuladas, orientação não paralela à pele, então aquela orientação vertical, e a gente também tem algumas outras características. Então, o nódulo geralmente é irregular, o olho pode ser redondo, não paralelo à pele, como já descrito anteriormente, micronobulado, indistinto, angular, especulado, certo? Complexo. Então, a gente pode ter algum tipo de dentro da imagem, um conteúdo isecogênico ou hipoecogênico. E em relação à sombra acústica, eu reforço a ausência, tá? E aí, novamente, de fato, a maioria dos nódulos que tem ausência do reforço acústico posterior falam mais a favor de uma lesão ali, certo? Existe também uma discussão, né, em relação a uma publicação do BIRAD-6, BIRAD, que a gente utiliza atualmente, ele foi publicado em 2013, certo? E o BIRAD-6, ele traz algumas possibilidades de adições e achados que a gente pode considerar, certo? Tanto na mamografia como na ultrassom e na ressonância magnética. Mas aqui eu vou focar basicamente em relação às possíveis mudanças na cisterção na ultrassonografia. Basicamente, dessas propostas é o ala space de tecido ecogênico circundando toda ou parte de um nódulo mamário, certo? Provavelmente representa um edema peritumoral. Então, esse edema pode estar associado aí a algum tipo de malignidade. E é importante também a gente diferenciar da pseudocápsula ecogênica, certo? Que é uma uniformidade fina e oval e geralmente sugere benignidade. A gente tem aqui um fibroadenoma, certo? E a pseudocápsula ecogênica é uma lesão benigna. Em relação, novamente, aqui ao halo ecogênico, ele é menos nitidamente marcado, ele é mais espesso, e está associado com nódulos de formas variáveis. A gente vê aqui, inclusive, esse espessamento, certo? Do halo. Pode estar relacionado ao carcinoma ductal invasivo, e a proposta também é que se inclua o halo ecogênico na mensuração do nódulo. Ele tem um alto valor preditivo para a malignidade, e a indicação da realização de biópsia, exceto quando a gente encontra a necrose gordurosa, certo? Outra informação também que o BIRADS sexta edição propõe são os achados não massa, que são alterações
que não se enquadram nos critérios de nódulo. Então, geralmente, não há um aspecto tridimensional, a gente só consegue ver esse achado em 2 planos, certo? Se for maligno, é mais provável que seja um in situ, e as características basicamente são ecogenicidade, que são variáveis, distribuição também variáveis, certo? Forma e margem não muito bem definidas, orientação paralela e não paralela, imagens associadas também, né? Halo, como havia comentado aqui anteriormente, distorção, sombra acústica, microcalcificações. E é sempre importante correlacionar com a clínica da paciente. Se a paciente tem algum nódulo palpável, algum relato de descarga papilar, unilateral, sanguinolenta, em água de rocha, certo? É importante também a gente correlacionar com outros métodos que vão avaliar o parênquima mamário e podem determinar uma distorção arquitetural do tecido da mão, certo? Seja na mamografia ou algum tipo de reação normal na ressonância magnética. Os achados aqui na massa, né, na ultrassom magnética, que é um exemplo de um carcinoma ductal in situ, certo? Que é uma coloração com Doppler, imagem, certo? E outra informação importante também que o BIRAD sexta edição propõe é a expansão da discussão sobre os linfonodos a serem estudados, principalmente na localização dos linfonodos intramamários, axilares nível 1, nível 2, certo? Nível 3. Cadeia torácica interna também e supraclavicular. E aí a gente tem que lembrar também daquela relação córtex-hipo, né? Se é um linfonodo que chamou mais atenção, se ele tem aquele aspecto mais comum de um linfonodo rendiforme. Basicamente é isso. Parabéns, Gustavo. Acho que foi bem abrangente, né? Ficou bem explicadinho. E aí eu anotei aqui umas coisinhas que eu queria perguntar. Uhum. Então, tem R2, R3 aí também, né? Se alguém quiser responder. A primeira é que você falou que dá para usar o transdutor como régua, né? Como que usa? Alguém quer responder? Aqui, doutora, a gente tem mais ou menos a média do tamanho de quanto é o transdutor linear. Geralmente, os transdutores são em torno de 4 centímetros. E aí a gente mede da lesão até a papila. E aí, se for do tamanho do transdutor, 4. Aí, mais ou menos, a gente tem mais ou menos a ideia de quantos centímetros tem da papila. Uhum, isso mesmo. Então, para dar uma ideia, o transdutor a gente usa como se fosse uma régua já com 4 centímetros. Aí você vê, tá no meio do transdutor, é 2. Né, é o transdutor e mais 2 dedos. Aí você vai medindo e estimando daí, né? Só para vocês já poderem começar a medir. E a outra coisa eu ia perguntar, no ajuste do aparelho, aí eu vou até perguntar para o Felipe isso também, que é uma curiosidade minha também. Eu gosto de trabalhar com um aparelho que dê para ajustar a harmônica também, que eu tinha o hábito de fazer o rastreamento da mama sem harmônica, e aí, encontrando lesão, eu voltava com a harmônica. Só que esse aparelho, esses da Toshiba, não tem preset sem harmônica, né? Como que você faz, Felipe? Isso é complicado, né, realmente, porque, assim, existe alguns aparelhos do GE tem, né, harmônica, você consegue usar, e alguns por exemplo, alguns da Canon, né, É da Canon, isso, os da Canon. Isso, Né, não tem. eles já estão atrelados ao harmônico no ultrassom, né, para fazer o exame de mama. Então, a gente fica complicado, acaba que a harmônica é uma excelente ferramenta, principalmente para delimitar bem o nódulo e tudo. Agora, complica para quando você tem nódulos muito densos, né? Quando você tem aquela área hipoecogênica muito densa. Então, você acaba subestimando muitas vezes essas lesões, né? Essas áreas hipoecogênicas nodulares, juntos com os nódulos suspeitos, né? A parte posterior do nódulo acaba sendo prejudicada, porque a harmônica muitas vezes não consegue
ver a margem posterior desse nódulo, porque ele acaba sendo muito denso. Então, realmente, eu acho que é uma limitação. O que eu tento fazer é mudar a angulação do meu transdutor, jogar o foco lá para baixo e diminuir a frequência. Então, eu faço os ajustes para que eu consiga ver o máximo do nódulo, mesmo perdendo um pouco de espaço, de noção espacial do nódulo, né? Mas com que eu consiga ver o nódulo como um todo. É o que eu tento fazer a ferramenta para tentar ajustar. Jogar o foco lá para baixo, né? E aí, o que eu acho também, assim, que com a harmônica, aquela dúvida de se é um cisto com conteúdo espesso ou se é nódulo sólido, às vezes ajudava um pouco, e sem ter essa diferença, assim, eu não tenho conseguido tanto. Aí eu tenho usado bastante o Doppler. Ah, parece um cisto simples, joga o Doppler, não faz mal. Joga o Doppler, você usar a função da elastografia também pode ajudar um pouco nesse caso. Acaba sendo um pouco mais duras e tudo. Você coloca a função da elastografia, faz um pequeno toque na mama, né, para ver se aquela lesão se move ou não, se é um cisto, tem conteúdo líquido ali dentro, para ver se está muito endurecido ou não. Mas realmente é muito difícil. Fica limitado realmente, Maria. Eu acho que tem que usar o transdutor certo, a máquina certa. A timama é um negócio complicado para isso. Pois é, né? Tá certo, muito obrigada, Felipe. Que quando tinha essa opção eu achava que facilitava, né? Mas então vamos lá, vou fazer isso, vou jogar o foco lá embaixo. Vai tentar ajustar da melhor forma possível, mas é difícil realmente. É complicado às vezes. Quando a gente começa a fazer biópsia, né, tem várias lesões que a gente jura que, parece cisto, e você põe a agulha lá, é nódulo. Então a gente acaba tendo uma noção de que a diferenciação é mais difícil do que a gente imagina quando faz só ultrassom, né? Então, tá certo, muito obrigada. E alguém tem alguma dúvida que quisesse perguntar? Então, parabéns, Gustavo, acho que é isso aí. Parabéns, Gustavão. Belo resumo aí, foi excelente aula. Parabéns. Tá escutando, não? Eu acho que é só isso, então, né, Felipe? Pronto. Eu acho que é só isso. Só resumindo aqui, o ultrassom para mim de mama, eu acho que é o método mais difícil. Você pega a mamografia, você pega a ressonância e compara com a ultrassonografia, né? Para mim é o mais difícil, né? Aquilo que muitas vezes você vai comer lesão, até porque você tem que ter um ajuste fino, lembrar que sempre o ajuste fino do aparelho é super importante, né? Às vezes você vai confundir nódulo com cisto. Pensa, repensa, ajusta o aparelho, joga a frequência lá embaixo, joga a frequência lá em cima, ajusta a profundidade, né? Todos os ajustes para você diferenciar as lesões, né? Porque ultrassom é o melhor método para ver margens, né? Para ver o espaço do nódulo, né? E ajuda, muitas vezes os mastologistas usam o ultrassom como método final para o estadiamento, né? Obviamente que a ressonância é o método ideal, mas muitas vezes termina ali no ultrassom, né? Você tem ali um T1, né? Um T1A, B, C, e os caras terminam ali. O T2 acaba que eles pedem ressonância para ver lesões associadas, né? Mas muitas vezes vai operar. Então, é você ali com ultrassom, você tem que fazer, como o Gustavo falou, fazer a medidazinha certa, né? Que vai entrar no estadiamento. É importante para estadiar, né? Às vezes um pequeno eixo diferente sai de um 2,3 para 1,8, então acaba que mudando completamente a conduta do mastologista, né? Então isso é importante você sempre ajustar e medir no maior eixo do nódulo, tá? Isso é realmente importante. Achou o nódulo, não para ali. Vai mudando o transdutor, achando o maior eixo do nódulo para que você dê a medida mais correta possível. Acho que isso é importante. Margem e forma do nódulo é o mais importante nesses casos. Aí tem as outras lesões que são mais difíceis, complexas, né? As áreas hipercogênicas nodulares, que agora o Birhades vai entrar com tudo nisso, está super importante, né, Marília? A gente vê muita lesão de área hipercogênica nodular, que são carcinomas ductais in situ, né? Que são carcinomas lobulares, né? Que são lesões precursoras.
Então, essas lesões são extremamente importantes e está cada dia mais sendo mais avaliadas pela gente. E os mastologistas estão cada vez mais intervindo nesse tipo de lesões. Eu acho que é mais ou menos isso. E esse tipo de lesão vem bastante também como second look de ressonância, né? Apareceu lá um realce não nódulo na ressonância e pedem para você achar no ultrassom para eles poderem biopsiar pelo ultrassom. Então, uma coisa que a gente não tinha, o treino de procurar lesão não nodular, e agora precisa começar a procurar os empilhamentos ductais, as distorções, né? Precisa começar a treinar o olho. E o negócio do ultrassom de mama, que eu acho, é assim, que mesmo que você não vá fazer mama, na agenda geral vem muito, né? Então, vale a pena aprender, porque realmente no seu dia a dia vai ajudar muito saber, né? É importantíssimo correlacionar com os exames que a paciente já tem, ver se ela fez uma mamografia, ver se a paciente fez uma ressonância, por mais que você não saiba ver direito a ressonância, abre o exame, vê se tem algum realce diferente da outra mama, né? Procura ver alguma coisa que tem algum realce não nodular, porque você pode estar comendo alguma lesão importante, né? Então, mesmo você não sendo da mama, tenta sempre correlacionar os exames, porque isso vai fazer uma diferença absurda para a paciente, né? Então, sempre pensar na paciente, porque se você não viu essa lesão, muitas vezes o médico mastologista vai acreditar em você, né? Então, ela vai voltar daqui a um ano, que essa lesão vai estar maior, né? Já pode ter até componente invasivo, né? E até metástase. Então, o mais importante é sempre estar atento a esses tipos de lesões e com os exames anteriores. Tá bom, obrigada então, Gustavo. Obrigado, pessoal. Tá Ficou um pouco extensa a aula, mas eu espero que tenha dado aí uma ajuda. Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa tarde. Até mais.